Estamos aqui com Valdemar Gonçalves de La Proba e vamos a falar de... Cloques ou entremeses? Sabes como se chama isso? Isto. Sim. Isto. Isto é um casco. Exatamente. Tu sabes mais que eu. Um casco? Um casco, sim. Estou... Que me contava era tudo delgado. É a espiral de Augusto de La Proba. Quando o aluno de Gil Vicente meteu meia dúzia de versos 500 morres naquela altura. Muito dinheiro. Isto e um. Então este é de quem? Este... Questão de vermos. Este é o... Mas é um Vida casco? de Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Santa Bárbara. Vinda de Santa Bárbara. Isso foi feito na prova ainda. E este? Esse é o João Soldado. La Vida de João Soldado. Vida Alegre do Brioso João Soldado. Quem escreveu este? Este é um dos que não se sabe até o autor, mas isto não é uma coisa engraçada. E por isso é que é bem muito aldrabisto. Quem passava isto, este por acaso até tem passado, mas muitos punham feito por. E eu cheguei a ver coloques que nem dois ou três que fazíamos deles, mas só nem passado. E aquele? Este ele Jacobino. Jacobino, a Casa dos Caloteiros e Ladrões. Muito bem. Este é de Pronto. 1949, não mais antigado que esse. E este? Das que eu tenho até este tipo de costuras, está engraçado. La Vida de Santa Bárbara. Muito bem. Papel do anunciador. Profecia. Barba. Olha, Valdemar. E eu não entendo nada disto. Explica-nos então um cachico ao que é que está aqui. O que é isto? Ora bem, isto são os cascos. Cascos eram os coloques propriamente ditos, onde escreviam com papel de 25 linhas, que são contra os botados, comidos por ratos e comidos pelo tempo. E isto tinha origem mais ou menos numa coisa. A gente naquele tempo praticamente tinha pouca cultura, a maior parte não sabia ler nem escrever. Havia aqueles povos que andavam pelas aldeias ambulantes e traziam aqueles livros de cordel, tipo hoje ao Borda d'Água e o Seringador. As contas dos cigos. Traziam, exatamente. Traziam as contas mais ou menos e eles embaraçavam-la para um colóquio, adaptavam-la. Colóquio de a maneira de fazer teatro popular a Miranda, feita lá nossa moda e ela ao nosso jeito. Eles embaraçavam e havia um papel que nem que acrescentar sempre que era a profecia ou anunciador. Este papel era o que explicava mais ou menos, quando almoçava ao colóquio, explicava mais ou menos de que iba a tratar o colóquio. E preparava a assistência para assistir ao colóquio. E punha lá o papel também que era fundamental, que era o principal, que era o tonto, o gracioso. A Espanha ia gracioso, aqui ia o tonto. O tonto era adaptado sempre a qualquer peça. Portanto, a Vila Profecias sempre era obrigatório. Sim. E depois ao tonto ou gracioso. Exato. E depois as figuras normais do colóquio. Sim, as figuras dos colóquios. Da trama. Sim, exato. E quando é que se faziam estes teatros, vamos a ver? Vamos a ver, os colóquios eram feitos desde Lumiada. Na prova, por exemplo, antes até estava dividido em 3 bairros. Era o Pesseirão, Altrás e o Meio. Cada ano era só o bairro que fazia um colóquio. E andava ao desafio a ver qual ia que ele fazia melhor. Havia outro desafio, por exemplo, que era uma festa dos solteiros, faziam um colóquio, os solteiros faziam um colóquio, que era o dia 26 de dezembro, dia de Santo Estevão, dia da festa da mocidade. E havia outro que era dos casados, que era o dia 15 de janeiro, Santa Mar, Botelheiro. Essas eram as de inverno, ou dia 26 de dezembro ou dia 15 de janeiro. As maiores eram no mês de maio, onde faziam as peças maiores, que às vezes andavam 3 meses ou mais a ensaiar.
Eu lembro-me de um, aquele que tem mais nomeado olhar na prova, quando viram 3 ou 4 meses ensaiá-lo, e daquilo até surgiu uma coisa engraçada. Dali a 9 meses apareceram 3 garotos que foram feitos nos ensaios. Que era a Imperatriz Porcinho. Alto da Vida de Santa Imperatriz Porcinho. Um que também tem muita lumiada e é Os Sete Infantes de Lara. Vamos a ver, tem muita lumiada, mas este nunca foi feito aqui na nossa zona. Esta era de Parada. Era de Parada. E que nunca se fiz, talvez porque fosse grande demais, ou porque cada terra tinha seu vício. Por exemplo, na prova só se faziam comédias, coisas de rir. Outros faziam coisas religiosas, que eram das igrejas, faziam Loto da Paixão, por exemplo. Houve uma altura que até dizem que estiveram 25.000 pessoas a assistir a esse Loto da Paixão das igrejas, em 1948. Com o camboeiro especial, veniram, que juntava muita gente. Então aquilo era uma maneira de fazer teatro. Aquilo é teatro, mesmo para todos os efeitos. E que origens tem? Origens, tem várias origens. Tem origem portuguesa, espanhola e mirandesa, inclusivamente. Portuguesa, eu conheço vários autores, por exemplo, só para citar alguns, que não estão de cor, mas vamos a vê-los já. Era Afonso Álvares, era Gil Vicente fazia o Flauto de las Barcas, Todo Mundo e Ninguém. Depois houve também da tal literatura de Cordel, de Baltasar Dias, La Imperatriz Porcina, Lauto de Santa Catarina, de Afonso Álvares, Lauto de Santa Bárbara, Francisco Vaz Guimarães, Auto de La Paixão, e outros assim. E eles também feitos aqui adaptados dessas literaturas, por exemplo, ao Jacobino, A Casa das Caloteiros e Ladrones, La Confissão do Marujo, a história de João Soldado, Roberto Diabo, por exemplo, e havia outros até de Espanha, que nós estamos aqui, estamos em Portugal, mas estamos mais acerca de Espanha, e em Cloques, Lope de Vega e Caldeirão de la Barca, estavam aí em Salamanca, e deles fiz, por exemplo, a Estrela de La Renegade de Carmona, Morbela, Estrela de Sevilha, que era de Lope de Vega, A Vida é um Sonho, de Caldeirão de la Barca, e mesmo a Espanha faziam-se coloques mais ou menos parecidos aos portugueses, traduziam-se de Portugal para a Espanha e de Espanha para Portugal. Então isto aqui tinha grande atividade cultural há de atrás. Vamos a ver, isto era pouco da cultura que esta gente tinha praticamente. E um colóquio ficava a marcar uma data, costumava ser os vídeos ser muita vez. Isto foi lá em que se fiz ao colóquio tal. Aquilo era um acontecimento que ficava marcado na memória de toda a gente. Por exemplo, eu lembro-me de ver os colóquios, ainda alguns colóquios, a dia 26 de dezembro na prova. Esses eram os últimos que fazemos. Nós já. Foi quando eu comecei a estar 20 ou 30 anos já sem fazer nenhum. Era Roberto o Diabo, o Tonto. Não, o Tonto era o Domingões. O Domingões da prova era, para mim, sem dúvida nenhuma, foi o melhor tonto que houve até hoje. Que era uma pessoa que bastava abrir a boca e mostrar a barriga, punha toda a gente a rir. E era uma pessoa que improvisava, nos ensaios ele nunca dizia nada, não falava nada, só observava e aquele deixa-lhe ele todo com a espontaneidade, com a liberdade. Pronto. Então, como é que eu vou dizer, a criação, como é que surge a criação de um teatro desses? Desde a ideia até se apresentar ao público? Vamos a ver, eu vou falar do meu tempo só. Eu fui mordomo de uma festa que era esta de Santo Estevão e começamos a fazer o peditório. Toda a gente me dizia, fazia-se um colóquio, como antigamente faziam, eu dava bastante, e quase que nada me dava nada. Até que depois de ouvir isso 20 ou 30 vezes, eu disse, caraca, vamos a fazer um colóquio. Bom, e vamos a sentar a ver ao que dava, a ver se ele dava depois no fim.
E 4 ou 5 dias antes, 8 dias, empecemos a ensaiar e fazemos ao colóquio. Correu bem, foi bem feito, a partir daí começou-se a fazer todos os anos. E Las Mola cresceu? Las Mola cresceu, foi tanto que até neste ano até fazemos uma coisa que era típica também, que foi uma chouriçada, que se costumava fazer depois do colóquio. Juntava-se ao povo, do bairro, ou aqueles que trabalhavam no colóquio, e fazia-se a chouriçada como uma refeição comunitária para todos, ver-se e comer-se. Lembro-me que nessa chouriçada até estava um homem que viu uns copicos, pronto, ficou mais contente. No fim deixou-os cair num pneu daqueles grandes do trator. E diz ela assim, é um português, claro, agora vou asilar um português, porque o povo estava todo ali e ri-se. Dizia lá, quem está à derrota e se ri, que se fode. Não diga ao resto porque rima com rota. E nessa altura até se gastava o dinheiro todo. Eu lembro que foi no último ano que era de bairros, nós, a última compra que fazíamos para gastar o dinheiro foi uma caixa de cerilhas. Para acabar com todo o caminho por trás, que se não rascasse. Mas correu bem. Colóquios era, o povo juntava-se, havia um ensaiador que era ao regrador e ponto, que era quem estava por trás das colchas. Espera aí, por trás das colchas? Exatamente, porque... Então onde é que estavam as colchas? Vamos a ver, primeiro vou-te explicar o tabuado. O tabuado era feito com carros de vacas alinhados em fila, tinha 30, 40 metros de comprimento, 3 ou 4 de largura, e na parte de trás havia um correr de colchas todas colocadas numa corda para separar a parte que o público vê e a parte de trás onde andava o ponto ou o regrador. Nessas colchas põe-se algumas tabuletas que diziam, por exemplo, o cielo, o inferno, a taberna, a igreja, conforme ao sítio onde estava a desenvolver a cena. E o regrador andava por trás? O regrador sempre por trás. Que era também o ponto. Fazia o ponto e fazia a atuação conforme as figuras deviam dizer. Figuras eram as personagens. Só havia um que tinha toda a liberdade, essa zelo que lá de que era o tonto, fazia como... Ao que fazer rir. Ao que fazer rir. Inclusivamente tapava qualquer falha, qualquer buraco que o bicho ele tapava, remediava todo. Portanto, o povo estava... À frente. À frente. Havia uma regra fundamental nos colóquios e que as figuras tinham que estar sempre de caras viradas para a assistência. Nunca se poder virar a parte de trás contra a cara da assistência. Então, e quem escrevia estes colóquios? Estas pizzas, como se chama isto? Isto é um casco? Isto é um casco. Sim. Isto que ele escrevia, na altura não havia escritos à máquina. Isto era transmitido de mano a mano, mas isto era guardado numas arcas, que isto era uma coisa valiosa, que se guardava para conservar, e era transmitida de uns anos para outros. Quem escrevia isto normalmente era o regrador também, e alguns até os faziam aos próprios. Lembro-me de alguns, por exemplo, este que já falaste de Siqueiro, que era o teu António Delgado. António Delgado, era o capador da Angueira, era o pintor de Grocheco, Basílio Brás, e houve mais, por exemplo, lembro-me de um que estava escrito em português, um português grave, um mirandês e um espanhol, que era o Setentrião e Marcolfo, que era de Francisco Garrido Brandão de Sércia. Está publicado na Filologia de Zé Leite Vasconcelos. Mas nós isto também, estes cascos, estes colóquios também estão publicados, não estão? Não digo todos, mas já estão alguns, bastantes, estão publicados pelo GEFAC, inclusivamente pela Câmara de Miranda, que também fiz uma recolha do Padre Mourinho. Mas ainda há 2 ou 3 que não estão, ou 4 ou 5, não vou dizer. Eu tenho uns perto de 40 ou 50. Então, e quando os publicamos?
Quando isto esquecer mais completamente, talvez. Os que não tem piada. Mas tem que haver aqui um pegue nisto outra vez. O engraçado é que aos clocos fazíamos quando não havia telenovelas, quando não havia Big Brothers, nem havia televisão, o povo juntava-se e fazia uma festa. Hoje o povo não se junta. O povo está em casa, não convive, não. A cultura já não. Não faltarão lideranças nas aldeias e gente. Principalmente gente, falta principalmente gente, porque hoje não se arranja gente para fazer os colóquios. Uma das características, por exemplo, dos colóquios, a maior parte das figuras eram homens. Mulheres havia um ou dois em cada peça. Hoje, ao contrário, há mais ter do que homens. E hoje é difícil, por exemplo, a Miranda andou a fazer agora lá o Tabaixão, que se calhar ia para lá apresentar na Páscoa, que é uma peça custosa de fazer, tem muita gente, mete, por exemplo, 12 apóstolos. Hoje já não há são 12, tem quando é só 12, porque não há gente para fazer os 12. Mas não deu a peça integral como era antigamente. Essa peça nem 200 metros de alta de comprimento. 200? 200 metros. Meter muitas casas, meter muita vida, praticamente lá a Bíblia estava ali quase que toda naquele tabuado. Então o público ia andando de um sítio para outro, ia-se deslocando em função das cenas. Sim. Uma das coisas do cloque, por exemplo, aos coloquiantes tinham que falar alto, devagar, de maneira que a gente entendesse bem, porque não havia microfones. Mas falando alto a gente ouvia perfeitamente. Lembro-me, por exemplo, um diabo na prova, que era o Tio Oliveira, que fiz ao diabo na prova. Dizem que só ouvia malhadas a 3 km e não tinha microfone. Tinha que falar alto. Sim, mas a igreja da prova também queda num alto, vá, num altico. Sim, mas isto é só para dar um exemplo, que eles tinham que falar alto, porque era assim a maneira deles. E que futuro é que tu prevês para esta manifestação cultural das Terras de Miranda? Vamos a ver, eu acho que isto, Miranda já tem pauliteiros, tem gaitas de folhas, tem capas, tem pandones. Se ouvir um que pegue nisto a sério, que arranje um grupo, demos aqui um filão para explorar a sério. Mas não pode ser uma coisa para fazer um dia por ano, tem que fazer, está pronto a fazê-la várias vezes durante o ano e em vários sítios, em várias ocasiões. Tem que se arranjar gente que goste e condições para o fazer. Tipo uma companhia de teatro? Exatamente. Já não pode ser um lugar só, também pode ser de vários lugares, que não há lugar nenhum que tenha gente só para isto. E começar com um colóquio pequerrico. Mas se calhar pequerricos também não os há, levam sempre 1 hora e tal, ou 2. Sim, levam sempre. Eu por acaso ando na Universidade Sénior a brincar com colóquios. E não há colóquio nenhum que se adapte aos tempos de hoje. Porque a gente tem que se adaptar ao colóquio, a gente cai. E não há gente que se calhar que faz certos papéis, porque em cada colóquio havia um papel que era mais custoso e maior que outro. E então nós fazemos uma coisa, também é colóquio, embarchamos ao nós conforme a gente tenemos e inventamos a história. Calhar também fazia isso. Muitas vezes o colóquio era fazer caçoada ao povo, de um acontecimento qualquer que acontecia no povo. Por exemplo, imaginamos que estavam a matar um cochino, ou cochinos que estavam a faca e ainda se levantava do altar e escapavas, faziam as trovas no colóquio e valeu a embarchar aquilo. Ai, faziam as trovas, viu? Trovas eram versos a fazer caçoada de alguma coisa que tivesse acontecido, para fazer rir e criticar, ridendo ou castigat mores, como dizem os latinos. Ridendo castigat mores. Exatamente. Está, por exemplo, aqui um cartaz da tal de La Paixão, onde as igrejas. Ainda vou dizer 2 ou 3 versos de um colóquio só para ter uma ideia. Vamos a ver. Este é o fundamental. Era o tonto. Este entravam todos os colóquios. E era assim, dizia o tonto: povo que estáis a ver,
que muito vos enganais. Pois dizes que eu sou tonto, mas vós ainda sois mais. Havia outros, por exemplo, do diabo, vamos ver o diabo que disse. Este ainda ia do tonto também. Que o tonto comeu a merenda num dos intervalos. Levava uma bota de espanhola de vinho, uma serrona e comeu a merenda sentado no tabuado. Depois de lá comer, dizia ela assim: agora de barriga cheia, diz que eu me vou estender. Vós estáis com a boca aberta e com ganas de comer. Depois havia outro, ao tonto falando ao diabo. Isto era no Alto de Santo António. Boca de caldeira bilha, nariz de bigorna comprida, caras de unhas de morcego, cornos de vaca parida. Mais um, por exemplo, isto é a sorte e a alcalha. Esta é a profecia. A profecia tinha uma maneira própria, uma atuação própria de dizer os versos. E comigo me trajava a profecia? Levava, no meu tempo era a capa de estudante, uma capa preta de estudante, com um livro debaixo do braço e com a mano sempre, com um gesto próprio pela mano. Noutros tempos também utilizavam a capa de honra mirandesa, ou a capa de estudante ou a capa de honras. E um verso deles, por exemplo, era: ó senhores que escutais, ao que vos digo, atendei, perdoai-me a pouca graça que neste anúncio porei. Enfim, isto era assim, mais ou menos, nunca era certo. Às vezes inventavas, acrescentavas, e era assim que se iam fazendo as peças. E tinhas sempre referências ao lugar onde se faziam. Claro. Ao tonto fazia sempre referências. Aquela peça no busto de aldeia. Sim, misturava tudo. Envolvia todo. Fazia sempre as adaptações. Mas com tanto trabalho que havia nas aldeias, naquele tipo de trabalho no campo, como é que tinham tempo para ensaiar? Vamos a ver, havia trabalho durante o dia, mas à noite juntavam-se nos seranos e estavam toda a noite com bagado de fazer isto. Não vê televisão, não vê nada. Por isso que apareciam os garotos. Pois. E dava para isto todo. E a gente que não sabia ler, como é que faziam para aprendê-las? Aprender o papel a poder de ouvir e repetir as coisas que ele queria dizer. E era por isso que levava tanto tempo. Porque haver realmente, a maior parte da gente não sabia ler e só aprender por outro ouvido. Não era fácil. Mas aquilo ficava na memória dele, passados 20 anos, havia muita gente ainda a repetir os versos do Clock. Porque os próprios versos tinham que ser uns versos de quadras simples e que fossem fáceis de dizer e fáceis de entender. Quadras populares. Mas normalmente escrevidas em português. Sim. Eu só conheço uma peça que tem o mirandês, por exemplo, que é o Storiano e Marcofa. Além dessas, era o tonto que realmente, muitas vezes, ou quase que sempre falavam mirandês. Mais de resto Era português e algumas poucas ao espanhol. Quis-nos ler um cachico desta aqui, deste princípio, de uma dessas. Baixa de qual ver. Isto, por exemplo, vamos a isto. Dia da profecia também. Meus senhores, deem licença de expor, meu razoado, os trabalhos que passou o brioso João Soldado. 24 anos de tropa. Vejam lá que trabalhão, para vir a receber a baixa com 4 vintéis e um pão. 3 vezes encontrou Cristo e São Pedro, sempre com eles repartiu do seu pão e do seu dinheiro, à noite sem nada se viu.
Mas Cristo deu-lhe permissão de chamar ao seu jornal tudo quanto ele quisesse, sem nunca lhe passar mal. Chouriços, frutas e pão, tinha tudo aos trambolhões, caminhando para o jornal, botelos e salpicões. Este era o princípio. Eu Fazer pensava parte sempre, da profecia. no fundo, era o... Pronto, já... Isto era feito mesmo aqui na zona. Ao resto E ao também. fim? E agora lemos ao fim, a ver comigo que era ao fim. Também era uma profecia. Não, no fim acabava sempre com um verso do tonto. Em resumo, eu vos desejo a todo o povo em geral irmos juntos com ele a gozar a glória celestial. Não me vou despedir de vós, povoação por povoação. Isso é um velho costume e não está da minha intenção. Em nome dos meus companheiros, vos digo adeus em geral, dando-vos a todos juntos um abraço fraternal. Isto era o tom também de ir acabar a fazer a despedida. Para fazer a despedida. Exatamente. Quer dizer, começava pela profecia e terminava o tonto. Exatamente. E acabava o tonto. E no fim são de todos. No fim, no princípio, entravam todos alinhados em duas filas indianas, primeiro iam ao tonto a bailar, seguir pela profecia, depois iam duas filas alinhadas, com as figuras todas que entravam na peça. E eram acompanhados pela música com 3 tocadores de harmónico ao acórdeon, de caixa e de bombo. E gaita não? Gaita não se utilizava nos clocos. Aí era acordeão. Era lá curtido. E essas músicas tocavam no princípio, tocavam nos intervalos e tocavam no fim. Faziam a ronda pela terra a recolher as figuras. E havia uma coisa que também é fundamental, a regra principal que se fazia, que muita gente já não se lembra, havia regras, por exemplo, o selo ficava sempre do lado direito, o inferno do lado esquerdo. Mas do lado esquerdo conforme com o santo Conforme ao povo, ao público. não, conforme as figuras olhavam para o público. Do lado direito das figuras ficava a música E o selo? e o selo. Do outro lado esquerdo ficava o inferno. E na taberna? A taberna era mais no meio, nas bordas, por exemplo. Tu ainda estás outra vez a ensaiar uma peça? Eu ainda tenho que andar a ensaiá-los. Tens? Aonde? Na Universidade de Zélia. Mas atrevi-me, tentei, só que o problema é que não há gente para isso, para fazer uma peça séria. Não há gente que tem paciência. E fazendo uma peça pequenina? Já, mas hoje é mais fácil fazê-la do que eu fazia naquele tempo. A gente tem outras condições, não é? Vamos a fazer uma. Tu escreves. Já houve uma altura que fazíamos as peças todas e realmente já não havia mais. Já tínhamos o estoque gasto. E por acaso fiz uma que nunca vi essa novela, que andava a novela brasileira, que era La Escrava Isaura. Eu nunca vi episódio nenhum, mas contaram-me a história daquilo. Em 3 noites eu fiz um coloque. Fiz-se na prova. La Escrava Isaura. Fiz um parceiro e fiz. Está feito. Então, e temos que fazer um para os tempos 2. É fácil. E era essa a maneira de fazer os coloques nas peças também. Então bota. Eu boto o desafio. Escrever-se conforme calhava e adaptávamos para um coloque e fazíamos, apresentávamos ao público. Ainda vamos ao Teatro Dona Maria II a representar. Olha o que eu digo. Lembro-me, outro pormenor que me lembro, ainda era o Padre Mourinho. Eu era regrador na altura. E os coloques faziam-se lá livre, que tanto estava que chover como fazia sol, tinha que se fazer sempre. Eu tinha um papel mais ou menos desse, escrito a tinta, aquilo que choveu, a tinta se botou-se toda. Desapareceu. Eu desembrei com o papel e atirei com ele. Num dia que eu ia saber aquilo de cor e tu que andaste ao fim com aquilo. O Padre Mourinho pega e já nem firmou o coloque, firmou por trás. Diz, mas como é que tu sabes isto? Diz, sei, porque estou dizendo
derreter isto. Aí a profecia está com o papel na mão. Lá ao regrador. Aí ao O regrador. regrador que estava por trás. Tu tens muitos aqui, Valdemar? 3. E aqui tem 3, mas na casa tem 40 ou 50. Alguns não original, são cópias, estou a ver. Porque eu, na altura, quando tinha 20 anos, dei volta para o conselho todo e tentei recolher isto todo, quando andamos nisto. E é bem que não se perdam, que ainda há de haver algum que de mana isto. O José Faco tem representado clocos do país todo também, tem andado de um lado ao outro. O José Fac, o que é o José Fac? Grupo de Etnografia e Folclore da Associação Académica de Coimbra. E há certos grupos, por exemplo, de outras zonas, porque isto aconteceu, ainda agora falei de São Parada, por exemplo, havia outras zonas que também faziam teatro parecido com este. Agora, a fazê-lo propriamente aqui, colóquios que eu saiba, fomos ao de La Prova fazê-lo a Coimbra e pouco mais. Temos feito só aqui na zona. E quando se fazia, só se fazia uma vez e acabava. Isto a mim é uma coisa que não dá, nem que se ensaiar, quando se ensaiasse, a ver que ao fazer vários sítios e aproveitar o trabalho. Mas era uma festa quando havia um colóquio. Sim, juntava-se gente bonita todos a montones. Malhadas, por exemplo, ficava sem gente e para toda a gente a ver o colóquio lá próprio. Isto é um pouco como o Teatro Vicentino, não é? Aliás, ao Teatro Vicentino fiz muitos colóquios que eram do Gil Vicente, mas mesmo assim adaptavam outras coisas, adaptavam mais uns versos, punham-lhe ao tom, punham-lhe a profecia e metiam uma história para o meio mais ou menos sempre. Mas há 3 ou 4 peças, altas barcas, todo mundo e ninguém, que eram integralmente ao Gil Vicente, embora com alguns acrescentos. Então significa que Gil Vicente ainda está atual. Está sempre a ser ao pai dos colóquios e do teatro. Era Gil Vicente, era Caldeirão de la Barca e Lope de Vega, que eram nossos vizinhos aqui de Salamanca. E é deste tempo que vem aos colóquios também. E os colóquios têm muita parecença aqui com os da Espanha. Aliás, todo aqui se parece com a Espanha. Os costumes, a maneira de ser da liste, por exemplo, iguais como a nossa. A liste que queda a norte de Miranda. Na fronteira porteira, porque aqui na fronteira... Na raia seca. Na raia de terra havia mais comunicação. Na raia do rio já não se comunicava tão bem, que era a parte de Saiar, já não havia tanto, mas na lista eram vizinhos. A moda era praticamente igual de um lado e do outro. Mas havia muitas coisas que eram iguais de um lado e do outro. A maneira de ser, a maneira de beber. Há quem diga que era a mesma tribo. Tinha que ser. Tinha que ser, porque a própria língua está parecida de um lado e do outro. É engraçado que quando se fazia um colóquio também punham as monas nos olmos, no Santo Esteve. Punham-se monas? Monas nos olmos, para anunciar que ia haver colóquio. Muitas ou um ou duas? Dois. Dos monas ou um mono e Uma uma mona e um mono. Engraçado. É. Coisas que há não se fazem em lado nenhum. Mas ainda lá cheguei a ver na prova. Quando ainda havia olmos, que agora não há olmos. Vou acabar só com esta, que era também a despedida da profecia. E eu, humildemente, a todos peço perdão das falhas que aqui houver nesta linda narração. Obrigado, Valdemar. Não dá nada por obrigado.